de um período, de um acontecimento que aconteceu em Israel. E por que acontecia essas coisas? Porque naquela época era muito comum Deus ele usar outras nações como instrumento para castigar o seu povo quando se rebeliava ou prestava culto a outros deuses. Mas para nós entender a palavra e a mensagem, é necessário nós ficar atentos na palavra de Deus. Porque lá no capítulo 20, no livro de Êxodo, no versículo 5, no versículo 2, aliás, Deus fala assim, Deus fala um dos mandamentos: eu tirei-vos do Egito, aleluia. E lá no versículo 5 do mesmo texto, ele diz dessa maneira, aleluia: não adorarás a outros deuses, a Deus pagão, somente a Deus adorai, aleluia, e não cultuais a outro Deus. Aí é onde entra a história. Eu começo a entender que Deus é um Deus zeloso e começa a atribuir a narrativa e as coisas para dar continuidade no seu projeto, aleluia. E tudo tem que ser encaixado, tem que ser muito certo, porque Deus ele vai fazendo as coisas e vai fazendo até chegar ao limite e o ponto, aleluia, aonde ele quer que chegue. Então nós vemos que quando Deus abre o Rio Jordão, ele manda pregadores de pedra para quê? Para fazer um memorial, para que nunca seja esquecido. Então Deus faz questão que as coisas não sejam esquecidas, para que o povo fique atento. Mas nós podemos observar aqui que ao longo do tempo, ao longo dos anos, o povo foi esquecendo da palavra de Deus, aleluia. Já não lembrava mais que Deus tinha tirado eles do Egito, não lembrava mais que Deus tinha tirado eles da casa da servidão, da escravidão. O povo esqueceu de Deus, aleluia. Então ele diz: entregarei esse povo na mão dos medianitas por 7 anos, de maneira que a Bíblia vai dizer que Israel ficou numa situação muito difícil, como se dizer assim, foi empobrecendo. Israel não mandava mais em nada, o inimigo dominava sobre o seu território, e estava lá Israel sofrendo as consequências. Quando o circo fechou, porque a tendência é, quando as coisas vão ficando ruins, a tendência é nós clamar a Deus, porque em alguns momentos nós começamos a esquecer. Quando as coisas estão tudo bem, tudo tranquilo, a gente começa a esquecer de Deus. Esquece muito fácil. Mas quando o circo se fecha, a primeira coisa que vem: oh meu Deus, começa a clamar a Deus, sabe? Mas quando as coisas estão tudo tranquilas, a gente esquece do Senhor. Foi isso que o pessoal fez. Esqueceram do que Deus fez por ele no passado. Deus fez grande coisa por esse povo, coisas maravilhosas. Porque no meio do deserto não tem nada, é só a mão de Deus lá para esse povo, aleluia. Mas a Bíblia diz que no meio do deserto, Deus, naquele sol quente, não sei de quantos graus,